Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sevencast. A gente está no episódio 3 e o Sevencast é da 77 Digital Marketing, uma aceleradora de negócios digitais. E eu sou a Gabi, coordenadora de conteúdos aqui da empresa, faço a parte tanto da 77 Digital Marketing quanto de todos os nossos clientes. E hoje eu estou aqui com o Murilo, ele vai se apresentar e falar aí qual que é o papel dele dentro da empresa. Prazer, eu sou Murilo, eu sou diretor de operações aqui na 77 e aí a gente mexe tudo um pouco dentro dos lançamentos, dentro das contas, né? Toda a parte estratégica e online das mídias pagas, né? Então, e hoje a gente está aqui para conversar justamente sobre essa relação. É o alinhamento do orgânico e do pago. E o que é isso? O orgânico, basicamente, são as postagens que a gente faz sem ter nenhum investimento, né? E aí a gente tem todo um alinhamento com a parte que tem esse investimento, que tem um objetivo mais assertivo, né, Murilo? Exatamente. Se não estiver conversando, né, a estratégia final não vai fazer sentido. Se não fizer sentido para a gente, imagina para o cliente que não conhece tanto a marca, não conhece tanto o produto. Então, sempre isso aí tem que conversar muito bem, tem que ser progressivo, né? Fazer sentido com o funil que foi desenhado antes da estratégia e aí no final para dar muito mais resultado, né? Então, é um assunto bem importante aí para você acertar no seu negócio digital aí. Sim, principalmente quando a gente fala de lançamento, né? Eu e o Murilo, a gente já tem interação em alguns lançamentos. Eu fico sempre mais na parte do orgânico e ele fica no pago. E é importante, desde a parte do planejamento, a gente já ter uma conversa e entender como que a gente vai conseguir conciliar tudo. Porque a ideia é de que os conteúdos do orgânico sejam produzidos para facilitar o momento de fazer os investimentos, né, nos anúncios, fazer cada parte, como ele disse, do funil, né? A gente tem um funil aí que a gente tem que seguir, cada período é destinado de acordo com o objetivo. Então, a gente sempre tem que fazer o alinhamento. Vamos falar, assim, numa parte de estrutura mesmo, como que a gente faz desde o começo do processo, como que funciona esse nosso alinhamento. Eu vou começar aqui, aí a gente vai seguindo juntos. Claro. Então, eu acredito que o primeiro passo, né, a gente sempre faz um briefing com o cliente para entender as necessidades, quais que são os principais objetivos. E a partir desse momento que a gente fez o briefing com o cliente, a gente vai reunir o nosso lado aqui, o nosso lado da empresa, e entender quais que são as próximas estratégias. Vamos focar basicamente em lançamento, né, que eu acredito que seja o que as pessoas mais se interessam aqui, seja independente do tipo de lançamento, seja ele interno, seja ele perpétuo, enfim. A gente sempre tem que ter uma conversa para entender, por exemplo, antes do lançamento. Isso é uma coisa até que a gente falou no episódio anterior. Se você não viu, volta lá, a gente coloca aqui na descrição, porque a gente tratou muito disso, da questão de social media, né, da importância de gerar sempre conteúdos. Então, lá já tem uma base para o assunto de hoje. Então, normalmente, o primeiro passo é a gente se unir, conversar e entender quais que serão todos os processos de um lançamento e entender quais criativos se encaixam em cada um dos momentos, né? Isso. Tanto essa parte, né, do briefing inicial que a gente tem que ter, então só aí já é muito importante. A 77 como aceleradora de negócios, ela tem que saber a parte do business, né? A gente não coloca só anúncios na internet e acha que vai vender. Então a gente tem que entender realmente o business, entender o produto, realmente definir a persona, coisas que, como a Gabi comentou, já estão em alguns, ou nos outros que a gente tá fazendo, né? Nos outros casts que a gente fez. E aí a gente vai ter material para realmente, depois de entender tudo isso do cliente, a gente vai ter material para começar a desenhar toda essa estratégia. Então, e aí começar realmente o funil, né? Então, vamos pensar lá. Um dos exemplos que provavelmente a gente vai dar hoje, né? Que seria do Engie Marinha, do nosso cliente, Isso. que é pensar exatamente quem que vai ser impactado. Então são as pessoas que estão lá no topo do funil, que são engenheiros, mas não conhecem o concurso, não têm pretensão de fazer. Ou os caras que são engenheiros já conhecem o concurso, mas ainda não fizeram, né? Não Entender o fizeram momento de inscrição. compra, né? Tem gente Entender o momento de que compra. a gente tem que fazer estratégias para pegar as pessoas em cada um desses momentos, né? No topo do funil, Exatamente. pessoas que
nunca nem ouviram falar, mas provavelmente vão criar essa necessidade, então um Exatamente. ponto E muito é importante. exatamente isso. Tem muito engenheiro que provavelmente lá no fundo lá ele tem uma vontade e nem sabe direito ou não sabe que para que caminhos ir. E aí esse é o trabalho importante, né? Se a gente tiver o orgânico e o pago conversando junto ali, a gente vai ter anúncios direcionados e que vão realmente criar gatilhos ali, gatilhos mentais para chamar a atenção da pessoa e ela entender e falar, pô, isso aqui é uma oportunidade, eu nunca tinha pensado nisso, e aí criando, né? E aí os anúncios vão ser muito importantes nessa hora. A gente vai conseguir realmente, com os testes, né? E com essa diferenciação de cada parte do funil, a gente vai conseguir conversar melhor com essa pessoa, chamar a atenção dela. Isso é muito importante, a gente sempre vê, chamar a atenção. Como que você vai se diferenciar, né? Você vai lá, você está no Facebook, aqui você cria um anúncio azul com as mesmas cores do Facebook. Cara, vai ser muito difícil se diferenciar. Então, Sim. coisinhas, desde de coisinhas pequenas Parecem assim, bobas, né? parece Mas que bobo, fazem toda a diferença. E exato. acredito que nesse ponto também é importante a gente falar, a gente fazer um resuminho, né, de como que funciona quando a gente fala de anúncios pagos, principalmente no Facebook, né? Toda a estrutura de campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios, porque a gente tem que conciliar o objetivo da campanha com a criação dos criativos, no caso, né? Então, hoje nas campanhas, basicamente a gente define o objetivo, né? Qual que é o objetivo inicial? Ah, é gerar conversão, ou é gerar envolvimento, ou Uhum, mensagens. Então, isso já é importantíssimo para entender qual que vai ser o criativo ali utilizado e que, consequentemente, esse mesmo criativo vai ter que ser trabalhado no orgânico. Então, a nível de campanha, a gente define o objetivo e o orçamento. A nível de conjunto de anúncios, a gente define o público, o posicionamento, vai me ajudando aí. E segmentações assim, é, né, de interesses, localização, isso, idade, todas essas partes, né, que todas vão essas partes. E aí, no no anúncio anúncio, a final. gente vê o criativo, se vai ser usado foto, vídeo, e usa a copy de Copy, acordo, e o CTA, né, princípio, uma questão exatamente. muito importante, que é a ação que a gente deseja que o lead tome. Então, entendendo toda essa estrutura e tendo essa comunicação, a gente consegue conciliar tudo que acontece no pago quanto que acontece no orgânico. Até no Índia Marinha, né, vou dar o exemplo deles, que está acontecendo o processo de lançamento agora. Então, o que, que acontece? Está numa fase que o carrinho já está aberto. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Trabalhar nos depoimentos, nas dores que serão Uhum, curadas, né, a partir do momento que a pessoa exatamente. adquirir esse curso. Então, no orgânico, eu tô lá sempre postando depoimentos, coisas explicativas que explicam o que é ser um engenheiro da Marinha. Então, tanto os anúncios estão rodando sobre esses temas, quanto o orgânico está trabalhando essas questões. Então, essa conciliação, assim, é de extrema importância, independente do nicho, né, Murilo? Independente. Exatamente. Exatamente. Qualquer negócio digital vai ter que ter essa estrutura, né? Quanto mais afinado for isso, quanto mais camadas, quanto mais detalhes, melhor. Quanto mais pensado para o cliente final também, ele vai perceber isso, ele vai sentir isso, e aí você vai ter mais conversão, você vai ter, ter mais leads, tudo vai fazer mais sentido, né? Seu negócio como um todo. Que nem você falou, essa parte dos depoimentos, das objeções, né? Isso puta, é muito importante. Tá ali bem feito, bem conversado, bem pensado em o que as pessoas em média perguntam, né? Quais as dúvidas maiores delas, quais as dores. E você já tem, e se você já tem uma base de depoimentos, né? Pessoas que já estão felizes com o seu produto, cara, é muito fácil você poder tirar e pedir um tempo deles ali para te fazer isso, né? Para fazer um depoimento. E isso vai ajudar muito a sua marca, vai fazer muita diferença no geral, né? Na percepção que as pessoas vão ter disso. Sim. Então, é bem importante mesmo. Ter essa comunicação, eu acredito que muitas vezes a gente acha que são coisas separadas, né? Que a gente pode trabalhar cada um de um jeito, mas não é assim. Cada vez mais a gente percebe que tem que ter muita comunicação e o alinhamento das estratégias para que tudo É, case e vá de acordo com o objetivo final, né?
Exato. Mesmo que a gente que sempre foi mais no sentido de aceleradora de negócios, né? Às vezes o branding não está do nosso lado, às vezes o orgânico fica mais do lado ou do cliente, ou de uma equipe dele, ou até de uma agência. Então, você também tem que pensar nisso, né? Pô, se tem outra pessoa do lado, não está embaixo do, do seu trabalho, né? Com outras pessoas que você trabalha, você vai ter que ter mais integração, você vai ter que conversar mais, porque senão eles vão continuar fazendo o trabalho deles do jeito que eles sabem, do jeito que Uhum. eles sempre já fizeram, e aí vai ser mais complicado. Você vai não estar conversando com a própria marca. Então, também, se no seu negócio são duas coisas um pouco separadas, juntar mais por meio de reunião, mais conversas, mais estratégias mesmo, né? Isso aí é bem necessário. E hoje a gente até teve uma reunião que a gente estava falando da importância dos testes, né? Então, Uhum. acredito que case muito com essa questão. O alinhamento também ele é feito de testes. Então, à medida que as coisas vão Exato. acontecendo, à medida que vai analisando as métricas, vai testando e vendo aquilo que faz mais sentido. Eu, ao meu ver, né? Você fala o que você acha, mas ao meu ver, mesmo que seja algo, um produto perpétuo ou algo, um carrinho que fique aberto por uma semana, a estratégia e o alinhamento devem ser basicamente os mesmos. Se é um lançamento específico de uma semana, você vai ter o aprendizado nele e vai conseguir aplicar em outro momento. O perpétuo, eu acredito que você tem a possibilidade de testar com um pouco mais de frequência e entender Uhum. o que funciona melhor. Mas, ao meu ver, o alinhamento é sempre da mesma forma, independente do modelo de lançamento. Exatamente. Vai funcionar da mesma forma. E aí, é que nem você comentou, independente do tipo de lançamento que você está fazendo, lançamento ou perpétuo, né? Vai fazer muito, muito sentido. E essa parte que você falou, que nem hoje a gente teve na reunião, que a gente falou muito de testes, a gente está fazendo um trabalho social com uma creche, a gente conversou bastante de testes, elas querem, é difícil porque elas querem muito entender o que que a gente faz do trabalho, como funciona, e a gente falou muito disso. É, não adianta a gente só colocar o dinheiro na internet que vai voltar. A gente precisa testar, entender, fazer essa conversa realmente. Antes, o perfil que a gente usava delas no Instagram, né, era tudo só sobre a creche, só sobre Sim, crianças. E agora a gente está focando em mudar isso um pouco para a conversa do orgânico, pro evento que a gente vai fazer, que está ajudando elas, né? Então, começou a mudar todo o orgânico agora, não é mais necessariamente isso, tem mais a ver com o produto que a gente está vendendo, que é esse evento. E aí, em cima disso, o pago está rodando também, né? Então, a gente entende os momentos ali, esses momentos do funil, e também está rodando tudo isso no pago, de novo, conversando com o orgânico, né? Que é muito importante. você falou aí da creche, eu acredito que seja muito importante a gente até detalhar um pouco mais o que acontece na realidade, né? Hoje eles têm um perfil que no orgânico é mais para as mães, para as pessoas que ajudam a creche, enfim, são postagens mais institucionais com relação à creche. E aí eles vão fazer um evento que vai ser por um expert, que o dinheiro será revertido para a creche. Então, de repente, a gente muda do institucional para falar a respeito de um evento que talvez o público não Uhum. esteja ali no orgânico. E por Exato. mais que a gente faça estratégias no pago, testando diferentes públicos, com interesses diferentes, comportamentos diferentes, muitas vezes a gente não consegue casar, fica uma coisa um pouco confusa. Então, por Uhum. isso a gente fez muitos testes e a gente chegou nessa conclusão hoje, na reunião de hoje, e entendemos que talvez seja por conta dessa desconexão entre o orgânico e o pago que causa uma certa confusão e que as pessoas não conseguem, Uhum. a audiência não consegue ver autoridade, não consegue ver geração de valor e por conta disso não convertam na compra. Isso porque é um ticket baixo, né? Então a gente tem que analisar esses passos, ver onde a gente provavelmente está tendo alguma deficiência, ver onde a gente consegue Exato. melhorar, mas isso só é possível com testes. Eu falei isso para eles hoje, que a gente chegou a essa conclusão porque a gente testou e viu que não deu certo. Talvez se a gente Uhum. tivesse seguido por outro caminho, a gente ia testar essa questão agora, né? Então, é uma prova de como esse alinhamento é extremamente importante e deve fazer parte da nossa rotina sempre.
É bem isso, né? É validar, né? Imagina se a gente só estivesse fazendo as campanhas pagas, tentando vender o evento, sem estar fazendo o orgânico. Você perde validade, né? A pessoa, imagina, a pessoa entra no perfil do Instagram da creche, vai ter todas as coisas que tinha antes, não tem nada sobre o evento, ou tem muito pouca coisa, você perde validade, você perde autoridade. Então, essa conversa dá muito mais, como é que fala? Dá um jeito de você conseguir realmente ter autoridade, né, de fazer tudo isso. É isso mesmo. É porque Então, muitas vezes quando a gente, por exemplo, a gente tem algum perfil que nos chama atenção, né? O que que a gente faz? Se um anúncio passou na nossa frente, ou se a gente está rolando o feed uhum, lá, viu alguma coisa interessante, a gente vai clicar no perfil para checar se a pessoa tem autoridade exato. mesmo, se tem alguém seguindo, se tem alguém falando alguma coisa. Exatamente. Então, na verdade, o orgânico, hoje, a distribuição ela é muito baixa, né? Se a gente for Uhum, parar para comparar os números, a distribuição do sim, conteúdo ela é muito baixa. Mas ela serve como uma vitrine, uma comprovação de autoridade para que a pessoa sinta segura para fazer os próximos passos. Isso quando a gente fala principalmente em topo de funil, que são as pessoas que ou não te conhecem ou ainda não têm a necessidade. Então, elas precisam consumir mais conteúdos para exatamente. ela ter essa segurança de conversão, né? Não precisa necessariamente ser uma compra, pode ser tipo baixar um e-book, Aham. se inscrever, se tornar um lead, né? Se cadastrar em alguma lista. Então, por isso que é sempre importante ter essa conciliação para ter os melhores resultados possíveis. E, bom, eu acredito que a gente possa pensar aí os três principais passos para que essa conciliação, para que esse alinhamento seja perfeito e o melhor possível para ter os resultados. Eu começo aqui, eu falo primeiro, aí a gente vai se ajudando. Bom, eu Tá bom. acredito que o primeiro passo é o alinhamento com o cliente. A gente sempre tem que entender muito bem o que, que ele deseja, qual que é a imagem que ele deseja passar, qual que é o resultado que ele deseja obter, porque a gente falou isso no episódio 2, pode assistir lá a respeito da produção de conteúdo, que antes aqui na 77 a gente meio que deixava os clientes terceirizarem para a gente a produção de conteúdo. Isso não é tão bom porque nada melhor do que a pessoa para saber o que, que ela quer expor, todo o conhecimento que ela quer compartilhar nas Uhum. redes sociais. Então, o primeiro passo é esse alinhamento e deixar o cliente bem consciente de que ele precisa ter uma participação ativa em todo esse processo. O segundo passo, Eu acho que é bem isso, né? O primeiro e segundo passo vai ser primeiro esse alinhamento externo, entender muito bem o produto do cliente, entender muito bem o que ele espera, entender quais as ferramentas que a gente tem para chegar nisso, né? E aí realmente, segundo passo, uma ser mais internalizado e uma organização isso. melhor interna, né? Primeiro Entre a gente, alinhamento externo e entre a... segundo interno, Exato, eu justamente. acho que o interno é muito importante. A gente vai definir aí que a gente vai definir as estratégias mesmo de marketing, a parte do funil, vai alinhar melhor qual que vai ser o orgânico pago e depois eu acho que o terceiro vai ser mais a base mesmo dos testes e das ideias, né, das coisas diferentes que você está fazendo. Então acho que essa parte ficaria bem importante no terceiro ponto. Não sei se Isso, você não, eu concorda, também mas acho que concordo. É a parte de pôr a mão na massa ali, pôr a fazer mão na os massa. testes, fazer o negócio acontecer e ver aquilo que tem mais sentido. E da comunicação interna aí que você falou, né? A gente tem que lembrar que normalmente, quando nós, como aceleradora de negócios, a gente tem equipes separadas, não é uma mesma pessoa que Uhum, faz o tráfego pago, faz as publicações no exato. orgânico, faz o atendimento. Então, pensando quando a gente tem grandes clientes aí, então a gente precisa de várias pessoas trabalhando em cada área. E se não tiver esse alinhamento, não tiver essa comunicação, é muito mais, fica cada vez mais difícil de atingir os resultados necessários, esperados, Não, né? exatamente. Exatamente. No final é bem isso, né? Toda essa estrutura vai te dar muita validade para o seu negócio. Se você olhar qualquer pessoa famosa que você segue, que você é fã, que hoje você dá a sua, você valida a autoridade dela, se você olhar, rolar lá embaixo do Instagram dela, ela sempre está gerando conteúdo, sempre vai estar fazendo um orgânico muito bem feito.
e com certeza o pago dela, talvez não no começo, né, quando ela estava começando ainda, às vezes está um pouquinho diferente, mas com certeza hoje em dia ela tem uma puta estrutura melhor e um alinhamento muito saudável nesse sentido, né? Sempre vai estar conversando muito e isso aí vai validar todo o negócio, tanto para todos os lados, né? Faz muito sentido. Dificilmente as pessoas que estão faturando milhões aí através dos Uhum. seus cursos, dos seus infoprodutos, dos seus lançamentos, você vai entrar no orgânico e não vai ter nada. Pelo contrário, vai ter Exatamente. muito Pelo mais contrário, do que muito mais. do que pessoas meros mortais como nós, né? Uhum. Então, as Isso. pessoas, a produção de conteúdo no orgânico, ela cresce assim como o investimento no pago, né? É diretamente Exatamente. proporcional. Exatamente. Então, Exatamente. até aproveitando isso, tem algum Instagram de alguém que faz lançamento que você acha que o orgânico e o pago casam bem? Você tem alguma indicação? Faz lançamento agora? Ah, eu acredito que o Érico Rocha, né, assim, É, já tá que batido, é os mas o manjados, cara, mas é o que realmente ele faz. Ele faz, não é arroz com feijão, ele faz muito bem isso aí, né? Quer queira, quer não. E, por mais que tá batido, por mais que todo mundo já conhece ele, ele é uma autoridade no mercado, mas faz sentido, né? Tudo que ele fez, toda a influência que ele teve no mercado, é justamente por esse fazer com maestria esse tipo de coisa, né? Então acho que faz muito sentido citar ele, por exemplo. sim, eu tô seguindo também uma que ela chama Liz Vals, não sei se é assim exatamente Uhum, que se escreve, mas eu posso colocar o link dela na descrição aí legal. do vídeo ou do podcast. E ela começou a fazer lançamentos há super pouco tempo, assim, praticamente 7 meses, se eu não me engano. E ela fez 500 mil em lançamentos, investindo, tipo, 13 mil, né? Bom, isso não vem ao caso, mas é que é Caramba. chocante. Mas o fato é de que ela produz muitos conteúdos orgânicos e, claro, ela investe no pago de alguma forma. Mas tenho certeza que, com relação ao tempo, ela passa muito mais produzindo organicamente do que o pago. Mas, de qualquer forma, eles têm todo um alinhamento e falam a mesma língua, até porque senão não teria um resultado tão expressivo como ela teve Exatamente. agora. Então, Exatamente. bom, é um assunto que a gente tem que estar cada vez mais estruturando e pensando nas comunicações, até para as pessoas que são sozinhas mesmo, né? Às vezes quem está ouvindo aí não tem Uhum. uma aceleradora de negócios por trás, é a pessoa que faz tudo, mas entender que essas estratégias elas são interligadas e para que faça sentido mesmo, né? Fica mais claro tanto para você que faz quanto para a pessoa que tem acesso a todos esses conteúdos. Tem mais algum Exato. ponto que você gostaria de Não, acho que é isso mesmo. A gente Acredito. cobriu bastante coisa aí. Acho que vai ajudar bastante quem está aí em casa, quem está assistindo e a realmente entender, né? Por mais que pareça ser simples, é uma estratégia que realmente vai funcionar. Realmente faz sentido. Você sempre está adicionando, que nem eu comentei, camadas e detalhes à sua estratégia geral, assim. Então, isso é muito São importante processos que para vão sua sempre, né? lapidando, né, ao longo do tempo. Exatamente. As coisas mudam muito rápido nesse mercado do Uhum. digital. Então a gente vai Exato. acompanhando e vai lapidando, mas eu acredito que essa ligação ela nunca mudará. Só muda Exato, a com maneira certeza. como é feita. Mas Exatamente. bom, então a gente também vai colocar no link na descrição o Insta da 77. Sigam a gente lá. Se tiver qualquer dúvida, algum tema que gostariam que a gente trouxesse para vocês, manda pelo direct, que a gente Boa. quer trazer coisas que realmente gerem valor, que realmente façam a diferença e que vocês Exatamente. consigam aplicar o mais rápido possível para também acelerar os seus próprios Uhum. negócios. Legal. É isso mesmo. Certinho? Valeu, Murilo. Muito obrigada Valeu, pela Gabi. presença. Foi ótima. Obrigadão você. Foi ótimo conversar com você Tamo e junto aí. que venham muitos outros. Beleza, Valeu. tamo junto aí. Até a próxima.